uma alegria muito grande para mim também estar aqui, convidado pelo Secov e também pelo pessoal da Zé Contábil e Valete, e falar por esse tema, né, que é um tema tão complicado e a gente vai ter que adaptar algumas coisas também na área de condomínios, né? Não só na área de condomínios, mas hoje focado em vocês, mas isso é uma alteração que virá e, infelizmente, ou felizmente, para algumas observações, felizmente, a gente vai ter que adaptar, né? Todas as empresas, todas as folhas de pagamento, todo mundo entrará para este novo mundo que a gente chama aí de e-social. Tá? Só uma apresentaçãozinha bem rápida minha. Meu nome é Rodrigo Mendonça de Moraes, sou formado em Direito pela PUC Paraná, sou de Curitiba, né? Sou consultor aí nessa área de recursos humanos, bem focado na área de folha de pagamento há mais de 10 anos. Ministro curso, sou especialista na área de encargos rotinos mensais e anuais, que são todas as informações que a gente envia para o governo, né? Fundo de Garantia, INSS, admissões, demissões, toda essa parte mais burocrática da nossa folha, né? Também sou autor de alguns cursos de Excel para recursos humanos, Excel para conceitos básicos e avançados, e ministro aí cursos pelo Brasil afora, né? Atualmente a gente tem uma visão um pouco negativa do e-social por causa do e-social doméstico, né? Então ficou uma visão um pouco negativa do projeto, porém a gente precisa separar um pouco isso, né? O e-social que a gente vai conversar hoje é um e-social muito mais abrangente que essa versão simplificada dos domésticos, que infelizmente não deu tão certo assim, enfim, tem adaptações e agora, né, está com uma funcionalidade bem mais correta do que no início, quando começou a obrigatoriedade, né? Mas o que é este e-social, né? O e-social nada mais é que um sistema onde todos nós, empregadores, enviaremos informações para um ambiente nacional chamado e-social. A gente fala informaticamente falando, né? Que é um ambiente em nuvem, né? Então todo mundo vai mandar essas informações para essa nuvem e todos os órgãos partícipes, Receita Federal, INSS, Ministério do Trabalho, Caixa Econômica e nós, inclusive, iremos ter acesso a esses dados de uma certa forma. Inclusive, não só esses, né? Pode ser que, por exemplo, o Tribunal do Trabalho possa acessar algumas informações lá também. Enfim, isso ainda não é uma caixa fechada, né? E é um sistema para fins trabalhistas, previdenciários, fiscais, de apuração de tributos e do FGTS. O e-social, ele estabelece a forma, ou seja, define como passam a ser prestadas essas informações. Ele vai mudar alguma coisa? Vai mudar a lei? A lei não vai ser alterada. Porém, a gente tem várias situações que a gente vai ver hoje que a gente acabou dando aquele jeitinho para adaptar o nosso dia a dia diferente do que está escrito na lei, né? Por exemplo, as admissões, né? Então, as admissões, é muito normal, né, acontecer a admissão ser lançada no sistema de folha de pagamento só para calcular a folha, né? Então, o porteiro novo está trabalhando desde o dia 1º e só lá no dia 30 ele começa a ser cadastrado na folha de pagamento para receber o 5º dia útil. Concordam? Não? Mais ou menos? Essa é a realidade nossa hoje, né? Com o e-social isso será impossível, né? Por quê? Porque a gente vai ter uma série de arquivos que a gente precisa mandar tempestivamente conforme a lei, né? Então, são esses detalhes que a gente vai ver bem rapidamente e tentar, né, que a gente se adapte durante esse ano, o ano que vem, para que essas novas formas de envio dessas informações possam ir corretamente, tá? Os objetivos do e-social são viabilizar a garantia de direitos previdenciários e trabalhistas aos trabalhadores. Isso com certeza, né? Porque o número de informações que a gente vai enviar para o governo são muito mais detalhadas do que as informações que a gente envia atualmente, né?
Simplificar o cumprimento das obrigações. No início, com certeza absoluta, não vai simplificar, né? Vai complicar muito para quem faz a folha de pagamento, quem faz a administração desse pessoal. Mas o que eles dizem na simplificação é a unificação dessas informações, né? Hoje a gente tem uma série de informações que a gente envia de formas diferentes, mas com o mesmo fim, né? Então o E-Social veio para simplificar isso. E aprimorar a qualidade das informações, das relações de trabalho, previdenciárias e fiscais. Isso, com certeza, também. Irá substituir tudo que a gente tem hoje, né? CEVIP, CAGED, RAIS, DIF. Porém, né, uma informação importante é que as retificações antes do E-Social continuarão ainda nesses softwares, né? A gente vai trabalhar com alguns ambientes de produção, a gente vai poder fazer testes, né, com dados reais, dados fictícios. Isso é ótimo para quem vai fazer essa implantação, né, porque dá uma segurança maior. E ele trabalha com uma série de eventos, né? Então a gente vai comentar sobre esses eventos, esse monte de tabelas, mas o foco é saber, vocês, no lado de lá, fornecendo informações para as administradoras, o que vocês precisam saber, o que vocês precisam ter de informações para que isso aconteça de forma tempestiva e não gere multas para o condomínio de vocês, principalmente, né? Porque o atraso dessas informações vai gerar uma enxurrada de multas, com certeza. Okay? Então, cada evento, cada layout desse, ele possui várias regras, né? Então, por exemplo, tem uma regra do nome, não pode começar com espaço, não pode ter mais espaço entre as letras, enfim. Tem várias validações desses eventos. Então, se a gente, quem está trabalhando isso no operacional, vai ter que ficar bem atento a quais são as informações e como serão informados esses dados para que não tenham problemas com a tempestividade, né? O primeiro evento que a gente vai mandar para o E-Social é o evento do empregador. Então, assim, para quem trabalha nas administradoras, o importante é ter essa qualificação da empresa, que a gente chama, né, que são os dados da empresa corretamente informados, o risco de acidente de trabalho do condomínio corretamente informado e tudo bem alinhado com a legislação para que não tenha problemas fiscais, né? Eventos de tabela. Esses eventos a gente vai comentar só para vocês terem uma ideia do tamanho desse projeto e algumas informações que de repente vocês precisam também complementar junto com o administrador, né? Então os eventos de tabela complementam esse evento inicial que eu comentei agora do empregador e são vários dados que são usados na validação dos demais eventos. Por exemplo, eu tenho alguns eventos de tabela chamados rúbricas das folhas de pagamento. Quem trabalha com folha de pagamento nunca imaginou que um dia a gente teria que mandar a hora extra do empregado, a quantidade de hora extra, o horário de trabalho do empregado. Então todas essas tabelas são justamente tabelas para auxiliar este envio, tá? Por exemplo, essa tabela aí, S2100, todas elas têm um nome S e algum número. Então, a gente vai enviar no início do E-Social todos os vínculos ativos, inclusive o pessoal que está afastado pelo INSS, mas que ainda não teve uma decisão, né, continua como ativo lá na nossa empresa. Esses dados do início, que a gente chama de o cadastro inicial do vínculo, é muito importante a gente validar algumas coisas. Por exemplo, o número do PIS dos funcionários, o CPF, o nome. Então, algumas coisas são bem importantes e vocês provavelmente vão começar a receber isso nos condomínios de vocês, enfim, pelas administradoras, para fazer algumas validações disso, algumas correções disso. Por quê? Por exemplo, se o nome do porteiro, vamos lá, um exemplo factível. O nome do porteiro está com uma inconsistência no INSS e no CPF o nome está correto. Isso vai gerar uma inconsistência para o E-Social, onde eu não conseguirei enviar nenhum dado para dentro do programa. Ou seja, não consigo gerar, por exemplo,
a guia do INSS para vocês pagarem, eu não consigo gerar o fundo de garantia, eu não consigo fechar essas informações com o governo. Então isso é bem importante, e essa etapa agora é uma etapa bem importante de preparação para a entrada dentro do E-Social. Ok? Vamos lá. Eventos não periódicos. Esses eventos são os mais importantes para a gente. Por quê? São os eventos que não têm data fixa para acontecer. Por exemplo, admissão do empregado, alteração de salário, exposição do trabalhador a agente nocivo, desligamento. Então, são eventos que a gente não sabe quando que vai acontecer e a gente precisa tomar cuidado com a tempestividade deles. Né? Por exemplo, a admissão. Né? O prazo de envio ele sempre vai respeitar as regras que asseguram direitos do trabalhador. Então, por exemplo, a admissão do empregado a gente precisa enviar no dia que ele começa a trabalhar. Por que isso? Porque essa é uma forma de garantir direitos trabalhistas dele. Então, esse é um grande problema para a gente, porque a gente está acostumado, a gente nunca precisou enviar essa informação. Né? Então, como que a gente garantia direito trabalhista hoje? A gente registrava, ele começava a trabalhar, e eu colocava ele no sistema de folha para gerar INSS de garantia e tudo mais. O resto estava indo tudo bem. Agora não, agora a gente vai ter um arquivo que a gente vai precisar enviar antes do início do trabalho dele. Vamos lá. Eu dou essa dica para quem está no operacional mesmo, trabalhando nas administradoras, do envio, dos prazos de envio, né? Então, por exemplo, a dica que eu dou é sempre o envio imediato do respectivo evento quando acontecer o fato. Por exemplo, o empregado fulano de tal foi promovido a um cargo que não existia. Então, automaticamente, incluir o novo cargo, enviar essa alteração para a tabela cargos e empregos e alterar o cargo e enviar a alteração do contrato de trabalho. Então, esses são detalhes muito pequenos que as administradoras vão ter que ter e que a gente, como fornecedor dessas informações, vamos ter que dar uma ajuda bem grande, né? Porque são detalhes muito grandes, são muitas informações que eles vão ter que mandar, e se a gente deixar de perceber isso, vai ser uma complicação muito grande e vai gerar muitos problemas para o condomínio, né? Temos lá o RET também, o Registro de Eventos Trabalhistas, alimentada pelos eventos não periódicos, ou seja, são todos esses eventos aí que acontecem durante o mês, que possuem regras também, né? Por exemplo, eu não posso mandar um evento de desligamento antes da admissão do empregado. Então, todas essas validações serão feitas automaticamente pelo sistema. Também será fundamental para a validação da folha de pagamento. Né? Isso normal já acontece hoje, né? Então, antes de fechar a folha, precisamos de todas as movimentações do mês. Né? Temos também ali outras categorias de trabalhadores, a gente chama de TSV, os trabalhadores sem vínculo, que também farão parte desse RET. Né? A gente dá destaque aqui, por exemplo, aos estagiários. Estagiários nunca fizeram parte, né, de arquivo legal nenhum. Então, hoje, os estagiários terão lá sua participação no E-Social. Eventos periódicos. Os eventos periódicos são os eventos que têm periodicidade pré-definida, ou seja, folha de pagamento, basicamente. Tá? E outros fatos geradores de contribuições previdenciárias. Então, a gente tem ali um arquivo para informar a remuneração do trabalhador e outro arquivo para informar os pagamentos dos rendimentos de trabalho. E aí eu já digo uma outra coisa bem importante, né? O que a gente tem que pagar dois dias antes do empregado gozar? Férias, né? Então não existe mais, o funcionário saiu de férias há 30 dias atrás. Né? Então férias retroativas acabou, não tem como mais. Por quê? Porque eu vou mandar um evento dizendo a data de pagamento daquelas férias. Então, se eu estou informando a data de pagamento, eu não posso informar isso retroativamente. Até posso, mas
numa eventual fiscalização, que vai ser muito mais fácil, porque as informações já estão disponíveis na Receita, a gente vai ter um problema grande, né? Então, muito cuidado, esse é um ponto bem importante. Férias retroativas, a gente não tem a possibilidade mais, né? O prazo para eventos periódicos, né, a folha de pagamento, o fechamento do social é dia 7 do mês seguinte. Se não houver expediente bancário, antecipa-se, né? Então, alguns dias, alguns meses do ano, pode ser que seja no dia 4, né? Então, isso vai ser bem corrido, né? Tributariamente falando, a gente chama de movimento o conjunto de eventos periódicos referente ao mesmo período de apuração. Por exemplo, o movimento de folha de pagamento considera-se aberto quando eu enviar a primeira remuneração do trabalhador. E fechado quando eu enviar o arquivo de fechamento. Por que isso é importante? Esse arquivo de fechamento ele faz uma série de validações, inclusive aquelas validações que a gente já comentado sobre o PIS do colaborador, a senhora que casou e não mudou o nome, por exemplo, isso vai ser barrado no E-Social, então a gente vai ter que tomar cuidado com isso também. Então, a falta desse fechamento, eu não consigo gerar os impostos, eu não consigo gerar fundo de garantia, eu não consigo gerar INSS, o que impossibilita o fechamento deste mês aí para todos os efeitos, né? A gente tem a possibilidade, se der algum erro, de reabrir os eventos periódicos sem problema nenhum, né? A gente só tem que tomar cuidado depois de enviar um novo fechamento. E a gente tem um outro arquivo exclusivo lá para informações ao Ministério do Trabalho sobre as contribuições sindicais patronais, né? Então, todas as contribuições sindicais patronais serão enviadas para o E-Social também. Só para a gente ter uma ideia de como vai funcionar o modelo operacional, então, o empregador vai mandar um arquivo ou uma série de arquivos, né, nesse formato XML, protegido através do certificado digital, né, que já é um conhecido nosso, pela internet, e essa informação será validada pelo E-Social. Validada essa informação, ele vai gerar um protocolo para a gente. Não necessariamente esse protocolo quer dizer que o arquivo esteja todo correto, porque ele vai fazer uma análise do arquivo. Feito a análise, estando tudo certinho, ele vai trazer um recibo de entrega para a gente. Ou não, né? Se tiver algum problema, ele vai trazer um erro para a gente. Isso para todos os arquivos do E-Social. Ok? O certificado digital ICP a gente vai usar em dois momentos, né? Um na transmissão e o outro na assinatura dos documentos. Então, o certificado digital tem uma importância bem grande, exceto alguns casos, né? Microempregados, segurado especial, listado a seguir com até 7 empregados, né? Empregador doméstico, micro e pequenas empresas optadas pelo Simples Nacional, contribuinte individual equiparado à empresa e pequeno produtor rural. Nesses casos, quem não quiser usar o certificado digital vai poder acessar o E-Social através do módulo simplificado. Eu não vejo vantagem nisso, porque até as empresas menores têm algum suporte contábil de folha de pagamento e eles, com certeza, não vão querer digitar todas essas informações direto no software do E-Social. Então, com certeza, é muito mais fácil fazer através do certificado digital, né? E a constituição de crédito das nossas guias lá serão feitas através da própria Receita e da própria Caixa Econômica, né? Então a gente vai ter links diretos nesses sites para essas informações e para gerar o fundo de garantia, imposto de renda, INSS, todas as nossas guias. Com relação à identificação dos trabalhadores, será obrigatório o CPF e o NIS, que é o Número de Identificação Social, que pode ser o NIT, PIS, PASEB, SUS. O importante disso aqui é que será consistente as informações do CPF, do NIS e da data de nascimento nas bases do INSS e bases da Receita. Ou seja, todos os trabalhadores que tiverem com alguma inconsistência hoje nessas bases precisam ser
revistas, e precisa, através de uma qualificação que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, para que não dê a recusa dos eventos quando entrar em vigor efetivamente o social. Ok? Então isso é bem importante, a gente se preocupar nisso agora, né? E nas novas admissões a gente já fazer essa qualificação cadastral para que não tenha problema no futuro, né? Então essa consistência, a gente tem uma ferramenta chamada qualificação cadastral, ela já está disponível no site do eSocial, né, esocial.gov.br, e tem um link lá, qualificação cadastral. E a gente pode ir lá e digitar os dados dos nossos empregados para saber se está tudo certinho, né? Por exemplo, o número do NIS está correto, data de nascimento, o CPF consta na base lá do INSS, para saber se, quando entrar em vigor o eSocial, essa informação já vai estar correta. Okay? E a gente vai falar sobre alguns arquivos, muito rapidamente, só para, dentro desses arquivos, ver o que é importante no nosso dia a dia, principalmente na parte de vocês síndicos, né? Então, o primeiro arquivo a gente já comentou, que são os arquivos do condomínio. Então, são os arquivos que servem de base tributária para o condomínio. Então, isso é uma responsabilidade da administradora em rever essas informações. Tabela de estabelecimentos também, né? Então, o próprio condomínio também acaba sendo um estabelecimento para o social. Tabela de rúbricas, né? Muito importante isso. Quais são as rúbricas que a gente está pagando? Quais são as horas extras que a gente paga no condomínio? Se tem salubridade, se não tem. Se essas tributações dessas verbas estão todas corretas, né? Porque essa validação será feita em uma eventual fiscalização da Receita também, né? Tabela de lotações tributárias, aonde que o empregado efetivamente trabalha, né? No caso de vocês, sempre será um condomínio, né? Então isso é bem tranquilo. Tabela de cargos, né? Tabela de cargos é bem importante porque a gente, dentro da tabela de cargos, a gente tem o CBO desse cargo, né? E muitas vezes a gente vê por aí em alguns escritórios contábeis e algumas folhas de pagamento que a gente faz auditoria, que o CBO, eles colocam um CBO padrão, né? E isso será validado agora, então isso é bem importante. Rever essa tabela do CBO, se está tudo corretinho, se a função que a pessoa está trabalhando é efetivamente a que ele está exercendo, né? E fazer essas adequações, né? Temos também uma outra tabela de funções que não é obrigatória, mas a gente pode utilizar, né? A gente pode, sei lá, ter um cargo e uma função adjacente ao cargo, então, enfim, se a gente quiser, podemos utilizar essa tabela também. Tabela de horários, isso é bem importante, né? Então a gente vai ter detalhado o horário de todos os empregados, que é aquele horário que vai no contrato de trabalho, né? Então de segunda a sexta ele faz o horário tal a tal. A gente tem a possibilidade de colocar, por exemplo, horário de folguistas também. Enfim, é bem vasta essa possibilidade de informar dados na tabela de horários de trabalho. O que a gente tem que tomar cuidado são com algumas ilegalidades dentro dos horários de trabalho, né? Por exemplo, eu tenho um horário lá que de repente não respeita às 11 horas intra-jornada, então a gente vai ter que rever isso aí para que isso não vá para o social e gere algum desconforto depois, né? Tabela de ambiente de trabalho. Então aqui a gente tem um outro grande desafio aí, que é relacionado à medicina e segurança do trabalho. Por quê? No eSocial a gente vai ter que informar nessa tabela 21, tabela de fatores de riscos ambientais, todas as exposições a fatores de riscos constantes. Então, toda a parte de arquivos que a gente vai enviar referente ao SESMIS tem que estar atualizado, né? LTCAT, PCMSO, PPRA, né? Então todas essas informações do condomínio têm que estar atualizadas para o envio, ok? Que também eram informações que antes a gente não tinha em lugar nenhum, né? Informadas para o governo.
Tabela de processos administrativos judiciais é uma tabela onde a gente vai enviar para o governo processos administrativos dentro do condomínio, não processos trabalhistas, né? Então, são processos, por exemplo, eu não concordo com a incidência de INSS do aviso prévio indenizado. Eu posso entrar com uma demanda, entrar com um processo contra o INSS e com uma liminar eu paro com essa incidência. Então, também tem essa possibilidade de enviar essas informações ao social, né? Tabela de operadores portuários também, né? Então, todos que trabalham com... todos os órgãos de gestão de mão de obra vão mandar informações nessa tabela. Remuneração do trabalhador, ou seja, todas as verbas a gente vai enviar para o E-Social. Salário, INSS, base de garantia, enfim, todos os detalhes do Olerite estarão disponíveis para o E-Social também. E os pagamentos, né, que eu já comentei com vocês, a data de pagamento de cada Olerite será enviada para o E-Social. E o cuidado que a gente tem que ter aqui sempre é com o pagamento das férias, né? Não poderá ser mais retroativo. Temos ali o fechamento dos eventos periódicos, né? Que vai fazer o encerramento e a validação de todos os eventos. E a contribuição sindical patronal, já comentamos, né? Que é o evento que a gente vai enviar para o Ministério do Trabalho. E aí a gente fala sobre a admissão do trabalhador, né? A gente tem uma opção dentro do E-Social, depois de muita briga, né, porque essa opção não existia no início, que é a admissão preliminar do trabalhador. Ou seja, é um evento opcional, mas a gente pode informar somente o CNPJ, CPF do trabalhador, data de nascimento e data de admissão do trabalhador até o dia imediatamente anterior ao início das atividades, né? Então a gente pode mandar esse arquivo e depois complementar com todas as outras informações, número de PIS, local, horário, enfim, todo o resto da admissão até o dia 7. Isso alivia, de certa forma, né? Porque de qualquer jeito tem que mandar esse trabalhador. E se esse trabalhador, por exemplo, trabalha um dia, não gostei e vou embora, a gente tem até um dia para que ele seja excluído do E-Social. Se ele ficar mais de um dia, né, ou seja, no dia que ele começou a trabalhar, a única forma de eu tirar ele do E-Social, eu vou ter que fazer todo o registro dele e fazer a rescisão dele. Então, não existe mais a possibilidade de a gente fazer aquela admissão retroativa, né? Ou então, ele começou a trabalhar 15 dias e não deu certo, então a gente não vai registrá-lo. Essa possibilidade não existe mais, ok? E a admissão do trabalhador, né, caso eu não tenha feito essa admissão preliminar, é exatamente a mesma lógica, só que com todos os dados, né, os dados completos dele na data da admissão, ok? Sempre lembrando que essa admissão do trabalhador ela tem que ser precedida da qualificação cadastral, porque senão eu não consigo mandar o arquivo, né? Então, é importante a gente ter um período antes da pessoa começar a trabalhar para que a gente consiga fazer essas validações, validar o nome, validar os dados dela, porque senão eu não consigo fazer essa admissão e terei, enfim, eu até consigo mandar em atraso esse arquivo, mas com certeza alguma punição, algum tipo de multa virá, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso aí. Comunicação de acidente de trabalho, né? Que é a famosa CAT. Tá? Então a CAT ela era uma comunicação feita direto no site do INSS, ela não vai mais existir dessa forma e será feito um envio de um arquivo. O tempo deste envio é exatamente o que acontece hoje, né? Então, se eu tenho lá um acidente hoje, eu tenho um dia útil para comunicar essa CAT e, em caso de falecimento, imediatamente, né, no mesmo dia. Então, esses são os mesmos prazos que a gente tem hoje, não mudou nada. Monitoramento de saúde do trabalhador, né? São todos os atestados de saúde ocupacional que a gente tem, os periódicos que a gente precisa fazer, né? Então, todas as informações
precisarão ser enviadas para o E-Social. Um detalhe importante, né? Na admissão e na demissão, a gente já vai ter que enviar os dados do ASO. Por exemplo, o CRM do médico que deu o atestado de admissão ou o atestado de demissão. Então, aquela história, estou te mandando embora, daí você faz o exame demissional e me leva lá no sindicato, o atestado. Isso já não vai mais poder acontecer. Por quê? Porque eu, para fazer a rescisão do empregado, preciso enviar essa informação do ASO. Então, não tem mais como fazer o ASO depois eu pegar com o empregado, enfim. Isso não terá mais como acontecer. Também temos afastamentos temporários, né, que são os atestados. Então, atestados acima de 3 dias, a gente terá que mandar informações diretamente ao E-Social. Aviso prévio, né? A gente vai ter um arquivo agora para o aviso prévio, que é um terceiro chamamento aí, né? Terceira atenção que a gente tem que ter. Eu não consigo mais também ter o aviso retroativo. Eu fiz um acordo com o empregado e ele pediu uma conta ou eu mandei ele embora 30 dias atrás. Não dá mais, entendeu? Por quê? Porque eu preciso enviar um arquivo chamado aviso prévio ao E-Social. Este evento deverá ser enviado em até 10 dias de sua comunicação. Ok? Então, aviso retroativo pode existir? Não, né? Desligamento, né? O desligamento é a termo de rescisão do empregado que a gente vai enviar ao E-Social, com os mesmos prazos que a gente tem de rescisão hoje, né? O que é importante do desligamento? É essa atenção que eu comentei com vocês, a data do atestado de saúde ocupacional, né? O ASO demissional e o CRM do médico vão junto nesse arquivo. Então, além de toda a burocracia de calcular a rescisão, de buscar a saldo para fins decisórios, enfim, todas essas questões, a gente ainda vai ter essa preocupação do ASO para enviar o arquivo tempestivamente. Em alguns casos, a gente tem um dia só para fazer isso, né? Se for término de contrato, por exemplo, de experiência, não deu certo, eu tenho um dia só para fazer tudo isso aí. Então, é um prazo bem baixo, né? E finalizando, a gente vai falar aí sobre a vigência oficial até o momento, né? Então, a gente tem lá empresas com faturamento acima de 78 milhões em 2014, começa a entrar no E-Social em setembro de 2016 e, exceto a parte de medicina e segurança do trabalho, que é a CAT, a parte dos periódicos, né, dos eventos relacionados à medicina, e em janeiro de 2017 vai entrar a parte de medicina e segurança do trabalho para essas empresas. E todo o restante, né, demais obrigados, inclusive órgãos públicos, janeiro de 2017 entra em vigor o E-Social, e a parte de medicina 6 meses depois, em julho de 2017. Então, não está tão longe, né? Para todas essas alterações que a gente tem, não está tão longe. Então, a gente precisa ficar atento com alguns pontos para que a gente consiga ter aí essa entrega, ter aí essa obrigação cumprida bem certinho, né? Algumas informações bem importantes, né, que a gente comentou já, por exemplo, datas retroativas de admissão, férias e desligamento não poderão mais ocorrer, então a gente tem que tomar cuidado com isso. Fazer a qualificação cadastral dos trabalhadores, né, então isso é uma parceria, né, então tem que ser feito tanto com a administradora quanto com os síndicos, né. Quem tem, no caso, estagiários, tem que tomar cuidado com a Lei 11.788. Por exemplo, o estagiário precisa fazer o exame admissional, ninguém faz isso. Estagiário precisa ter um supervisor e essa informação do supervisor vai para o E-Social, o CPF e a qualificação dele, né? Por exemplo, um estágio de TI tem que ter um supervisor formado na área de TI, né? Então, essas informações a gente nunca tinha enviado antes. Medicina e segurança do trabalho também é bem importante a gente reforçar isso. Tomar cuidado também com as cotas de aprendiz e PCD. E hoje a gente recomenda
uma auditoria nas rubricas de folha de pagamento, principalmente com relação à tributação da INSS, garantia e imposto de renda. E um outro grande problema que a gente comenta também é o fechamento do ponto junto com o fechamento da folha. Então, a partir do E-Social, uma das perguntas que a gente tem na pergunta e resposta do E-Social é referente ao período do ponto diferente do período da folha, né? Então, 100% das empresas fazem isso, né? Tem um período de ponto um pouco adiantado no período da folha, para a gente operacionalmente ter tempo para fechar essa folha de pagamento, né? Por exemplo, uma folha que fecha pagamento no último dia útil é praticamente impossível essa situação, né? Mas, infelizmente, essa é uma das respostas e a gente tem que adequar isso, né? Então, é um desafio grande, aí, principalmente para o pessoal das administradoras, né? Mas isso terá que ser revisto, né? Só notícia boa eu vim falar para vocês hoje, né? Maravilha, né? Mas vamos lá. A gente, né, orienta que façam umas comissões junto com o pessoal da administradora para que já vão vendo essas situações agora, né? Tem que não deixar isso para o final, né? Tá? Janeiro lá já não tem mais o que fazer, né? A gente já vai estar bem irregular, né? Ok, pessoal? Então esse é o meu recado rápido sobre o E-Social para vocês, né? Um pouco não otimista, né? Mas, enfim, não tantas boas notícias para vocês. Mas eu acredito que passando essa fase inicial do E-Social, a gente vai ter uma qualidade muito maior das informações, uma qualidade na relação dos síndicos com as administradoras, né? E eu agradeço bastante o espaço, muito obrigado. E nesses poucos minutos a gente procurou aí contribuir um pouquinho com vocês, né? Muito obrigado. Obrigado, Ivonete.